Graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus em João, capítulo 10, verso 10. Vamos ouvir o que Jesus nos diz. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Que Deus revele para nós Sua palavra. Que Deus revele para nós esta vida abundante que Jesus veio trazer. Jesus nos diz algo grandioso. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, em abundância. Essa palavra abundante significa muito além da medida. Em suma, Jesus nos promete uma vida tão abundante e grandiosa que lembra o que Paulo disse na sua primeira carta, capítulo 2, verso 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O fato de Jesus dizer: eu vim para que tenham vida, está indicando que Ele é esta vida abundante, esta vida em abundância. Jesus veio para ser em nós esta vida abundante. Cristo em nós é a vida em abundância. Nós não vamos conhecer a vida abundante em outra experiência senão esta: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, nós só vamos conhecer vida abundante nesta experiência com Cristo. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vida abundante é a vida de Deus em nós. Vida abundante não está necessariamente relacionada com as bênçãos que você recebe de Deus, nem com coisas materiais. Vida abundante é a vida que Deus vive com ela, é a vida de Deus. Vida abundante é o próprio Deus, porque Deus é vida. Jesus é a vida. A vida de Deus é a vida de Cristo. O que é a vida de Deus? A vida de Deus é a vida de Cristo. Esta vida de Deus
de Cristo em nós se inicia no momento em que aceitamos pela fé a nossa morte e ressurreição em Cristo. Quando é que a vida abundante, a vida de Deus, a vida de Cristo, a vida do Espírito, a vida eterna se inicia em nós? Quando você crê sua morte com Cristo, sua ressurreição com Cristo. Quando nós cremos a nossa morte e ressurreição em Cristo. Se você não creu sua morte e ressurreição em Cristo, você não tem vida abundante. Você pode ter religião, você pode ter um paralelo, você pode parecer que tem, mas você não tem vida abundante. Você não vai conseguir a vida abundante orando. Você só consegue a vida abundante crendo sua morte com Cristo, sua ressurreição em Cristo. Para que o ser humano pudesse desfrutar da vida de Deus, Cristo veio a este mundo e recebeu em seu corpo a vida do pecador na cruz, para ser crucificada com ele. Depois disso, Deus Pai, pelo Espírito, o ressuscitou, e nós fomos ressuscitados, porque Deus nos ressuscitou com Cristo. Efésios capítulo 2, verso 6. Nós, mortos com Cristo, então podemos receber a vida de Deus na ressurreição juntamente com Cristo. Ressuscitados com Cristo, Ele está em nós vivendo a sua vida abundante. Cristo é em nós a vida abundante, e nós vamos conhecendo cada dia mais desta vida que é Cristo em nós. Você se lembra quando Jesus disse em João 17, lá ele disse que a vida eterna é esta, que conheçamos o único Deus verdadeiro e o Senhor Jesus Cristo, que foi enviado justamente para nos dar esta vida. Mas para nos dar esta vida, Ele teve que tirar a nossa vida pecadora na morte com Ele, para que eu pudesse receber em mim a vida de Deus na ressurreição juntamente com Ele. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vida eterna.
vida celestial, a vida de Deus em nós, e nós em um relacionamento, conhecendo este Deus que está em nós, que é vida em nós e que vive a vida dele em nós de maneira abundante. Quem vive em nós é Cristo. Por isso Paulo disse: Cristo vive em mim. Para mim o viver é Cristo. Cristo nossa vida. Cristo minha vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas para Cristo nos dar a sua vida, Ele teve que passar pela morte na cruz. E nós, para recebermos a vida dele, a vida de Cristo, temos que passar também pela morte na cruz. Passamos pela morte em Cristo na cruz. Nós não morremos em nós mesmos, nós morremos em Cristo. Eu dependo da morte do Senhor para poder morrer para o pecado. Eu só posso morrer para o pecado porque Jesus morreu por mim e me fez morrer no corpo dele. A palavra afirma que Cristo sofreu a nossa morte na cruz, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Todos morreram na morte com Cristo, porque aquela morte era nossa, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 24. Você percebeu que nós só podemos viver para a justiça se antes nós morremos para os pecados? Se você não morreu para os pecados, você não pode e nem viverá jamais para a justiça. Temos que morrer no corpo de Cristo e morrer para o pecado e para os pecados. Só assim a vida justa e santa do Senhor vai se manifestar em nós. Cristianismo verdadeiro não é oba-oba, não é conversa mole, não é exercício religioso. Cristianismo verdadeiro é a vida de Cristo em nós, é Cristo em nós vivendo. A vida que Cristo nos oferece não é religião, é Ele mesmo vivendo no nosso interior.
É por isso que o novo nascimento, a mensagem do Evangelho da nossa morte e ressurreição com Cristo, diferencia de tudo que existe. Você sabe se você tem religião ou tem Cristo vivendo no seu interior. Cristo vive em mim, mas eu não sei, eu não sinto. Não é para sentir, é para crer e experimentar. Se Cristo vive em você, você sabe que Ele vive. Você sabe. Eu tenho observado pessoas que dizem que nasceram de novo e não sabem fazer a diferença entre religião e evangelho. Não sabem fazer diferença entre a obra do homem e a obra de Cristo. Não sabem fazer diferença entre a obra do Espírito e a obra da carne. Então você não nasceu de novo. Porque se você nasceu de novo, você tem a vida de Cristo em você, você tem a pessoa de Cristo em você, você tem o Espírito em você, você tem a mente de Cristo. Não dá para engabelar quem tem a mente de Cristo. Então, que ninguém me venha com conversa. A palavra de Deus afirma que nós morremos com Cristo e com Ele também ressuscitamos. Nos ressuscitou juntamente com Cristo. Efésios 2:6. Nele também ressuscitastes dos mortos. Colossenses 2:12. Porque se fomos unidos com Cristo na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Romanos 6:5. A missão de Jesus é única, é uma só: dar-nos vida. A vida dele, a vida que é ele em nós. A nossa morte com Cristo foi para que perdêssemos a nossa vida pecadora, e a nossa ressurreição com Cristo foi para que ganhássemos a sua vida. Então, crendo a nossa morte e ressurreição em Cristo, teremos o Filho de Deus vivendo no nosso interior. É assim que entramos para a vida abundante que Cristo veio nos trazer e ser em nós. Eu me lembro de uma ilustração contada pelo pastor Antônio Abuchain sobre a vida abundante, que era mais ou menos assim. Uma senhora que esqueceu a mangueira aberta no balde e saiu para andar um pouco, e quando ela voltou, notou que o balde continuava cheio, transbordante, e que centenas de litros de água já havia despejado naquele balde. Esta vida de Cristo em nós é assim. Ela está aberta, derramando em nós, derramando abundantemente dentro de nós, e de dentro de nós ela jorra, ela sai jorrando,
é vida abundante, o tempo todo. Cristo é a vida abundante derramada em nós, e de nós ela jorra abundantemente. Se você morreu em Cristo, Ele é a sua vida. A vida de Cristo em nós é vida em abundância. E agora, o que eu faço? Atos capítulo 5, verso 20. Ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Os apóstolos estavam presos. Eles haviam sido presos por causa de Jesus Cristo, por causa desta vida abundante, por causa do Evangelho, da nossa morte e ressurreição que eles anunciavam. Eles estavam presos, bem presos, havia guardas na porta, além de presos, haviam guardas na porta guardando. Não tinha como fugir, não tinha como escapar. Mas eles escaparam. Deus os soltou. A escapada deles foi espetacular. Mas eles tinham uma coisa ainda muito mais espetacular para contar. Ide e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tem gente que gosta de contar o milagre assim. Você contaria o quê? Você chegava lá para o povo e dizia assim: você viu, Deus me soltou, mandou um anjo, coisa extraordinária. Não, eles foram contar o Evangelho. Deus soltou de maneira espetacular, mas disse: vocês vão lá, não é conversar mole não. Vocês vão lá agora dizer ao povo todas as palavras desta vida, a vida de Deus, a vida de Cristo em nós, que está em nós porque morremos. É o Evangelho. Eu sou fascinado pelo Evangelho. Tem irmão que é fascinado por religião e briga por religião. Eu não brigo pelo Evangelho, mas não abro mão dele para ninguém. Se preciso morrer pelo Evangelho, vamos morrer. Eu sou fascinado pelo Evangelho, você já percebeu isso. O Evangelho é a coisa mais espetacular do universo. Você já descobriu que a coisa mais espetacular do universo é o Evangelho? A coisa mais maravilhosa, mais extraordinária, mais interessante é o Evangelho. O Evangelho é a coisa mais espetacular do universo. Agora, se Cristo não é a sua vida, então você não tem nada para contar desta vida de Cristo que ganhamos em lugar da nossa vida que perdemos na morte com Cristo na cruz. Se você não tem, você não tem o que contar para o povo desta vida.
Você vai contar da sua igreja, você vai contar da religião, da bênção, da sua opinião, mas do Evangelho você não vai contar. Você não tem o Evangelho, você não experimentou o Evangelho. Que doçura tem a laranja que você não chupou? Você sabe qual é a doçura da laranja que você não chupou? Qual é o gosto da comida que você não comeu? Gosto nenhum. Assim é o Evangelho para muitos. Ele pensa que tem, ele não conhece. Quem experimentou o Evangelho conhece a morte com Cristo, a ressurreição e a vida dele em nós. Quem não experimentou o Evangelho não conhece a morte com Cristo nem a vida dele em nós. O Evangelho anuncia principalmente a nossa morte e ressurreição com Cristo. A boa notícia de Deus no Evangelho é que eu morri com Cristo para o pecado, a fim de viver para Deus e Deus viver em mim. Morri em Cristo para ganhar a vida dele na ressurreição juntamente com ele, como a minha única garantia de salvação eterna. Escute bem: morri em Cristo para ganhar a vida dele na ressurreição juntamente com ele, como a minha única garantia de salvação eterna. Não há outra garantia. Uma moça muito angustiada chegou ao seu pastor e indagou: cadê a vida em abundância que Jesus falou que veio trazer? Porque tem muita gente sincera. Tem gente sincera aí no meio do povo, das igrejas. Gente que tem muita aparência por fora, movimentação, badalação, mas a ambiência interna da pessoa é angústia, frustração. Está faltando, e o que está faltando é a vida de Cristo. E essa moça estava em angústia interior, em crise interior, porque ela não conseguia ver a vida abundante que Cristo falou que veio trazer nela, nem nos seus semelhantes, no seu grupo, na igreja, se manifestando. Cadê a vida abundante que Cristo veio trazer? Ela participava de muitas atividades, mas não participava da vida abundante de Cristo. Ela conhecia muitas coisas, mas não conhecia a vida abundante de Cristo. Essa indagação da jovem, cadê a vida abundante, é um grito de alerta para o cristianismo atual. A ausência da vida abundante no cristianismo pós-moderno é a falta da morte com Cristo. Por que não tem vida abundante? Por que as pessoas não experimentam vida abundante? Talvez você aqui não esteja experimentando a vida abundante. Eu não sei. Eu só sei que quem experimenta a vida abundante não tem dúvida nenhuma. Não tem como ter dúvida. Mas por que não tem vida abundante?
Porque não tem morte. Não tem morte. E por que não tem morte? Porque não tem o anúncio do evangelho da nossa morte com Cristo. Não tem a mensagem da cruz. Falta a cruz. Faltando a cruz de Cristo, não tem morte. Não tendo morte, não tem ressurreição. Não tendo ressurreição, não tem vida abundante. Então eu diria para os irmãos que a crise do cristianismo pós-moderno, do cristianismo atual, é a falta da pregação do evangelho de Cristo, que certamente iria regenerar aquela moça que fez a indagação, e muitas outras pessoas que estão vivendo a mesma angústia. A vida abundante é depois da morte com Cristo. Está faltando o anúncio do evangelho da nossa morte com Cristo, da nossa ressurreição com Cristo. Está faltando a mensagem da cruz. Porque muita gente vive o drama daquela moça. Muita gente vive o drama daquela moça. Não sei se você está vivendo o drama da moça. Não sei se você faz essa pergunta: cadê a vida abundante? Aí mim, cadê a vida abundante? Ou será que tem alguém olhando para você e dizendo: cadê a vida abundante? Cadê o tal do novo nascimento aí, hein? Cadê a vida de Cristo? Irmãos, eu acho isso de uma responsabilidade muito grande, muito sério, quando eu digo assim: Cristo vive em mim. Se Ele não vive, Cristo vive em mim. E a vida abundante, ela tem que começar em cada cristão verdadeiro. A vida abundante tem que começar em mim, em você. Tem que ser uma coisa que acontece em cada um. A vida abundante de Cristo. Cadê a vida abundante? Não tem. E não tem porque falta a morte com Cristo. E falta a morte com Cristo porque falta a pregação do evangelho. Você vai ouvir o pacote da casa. O pacote da casa está cheio de religião, cheio de regras, cheio daquilo que aquele grupo pensa a respeito do reino de Deus. É assim. A grande ênfase da pregação nos dias de hoje são as bênçãos. Se você duvida de mim, discorda de mim, assista a televisão, leia os jornais, revistas, ouça o rádio. A grande ênfase da pregação nos nossos dias são as bênçãos e não a justiça do reino que Jesus falou. Eu li ainda esta semana a respeito de um pregador em que estava escrito assim, não vou dar o nome, tá? Tal pregador arrasou, arrebentou, é homem de Deus mesmo, o cara é de Deus mesmo, ele arrasou, arrebentou, porque em 10 dias ele arrecadou da sua igreja, dos seus seguidores, mais de 8 milhões de reais. Está nos jornais, está nas notícias. Em 10 dias ele arrancou mais de 8 milhões de reais.
e vem dizer para mim que tem crise financeira? Vem dizer para mim que é pobre? Em 10 dias você tira 8 milhões de reais? E vem falar do governo? A grande ênfase da pregação nos nossos dias são as bênçãos materiais e entre elas as curas. A grande ênfase do reino de Deus nas Escrituras não são as bênçãos, mas a justiça. Jesus não falou? Buscai em primeiro lugar as bênçãos. Foi o que ele falou? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Quais são essas demais coisas? As coisas que são necessárias para você, que Deus lhe dá. Mas não ganhei um carro ainda, porque o carro não é necessário ainda para você, filho. Entendeu? Deus vai dar aquilo que você está precisando. E deixa com Deus. Deus é que sabe. Agora você tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça, a cruz, a morte, a vida abundante de Cristo. O foco do reino de Deus não está nas bênçãos, mas na justiça do reino de Deus. Quem vive em busca de bênção nunca se satisfaz. Vive com a sensação que falta alguma coisa e com a sensação de que Deus está devendo algo para nós. Não é errado você receber bênçãos de Deus, não. Só que tem uma coisa, irmãos: quem vive em busca de bênção nunca se satisfaz. Nunca. Quem vive em busca de bênção nunca se satisfaz. Por que quer mais? Sabe por quê? Porque quem corre atrás das bênçãos, das coisas, nunca se satisfaz. Nunca. Ninguém, nem o rico e nem o pobre, são como aquelas sanguessugas de Provérbios que ele falou. Diz que uma chama Dadá, as filhinhas, aquele bichinho que chupa sangue. Você entra na lagoa, no brejo, na água, ela gruda no seu pé e chupa seu sangue. É sanguessuga, né? Chama Dadá. Nunca se satisfaz de sangue, tem que beber sempre. Dadá, é assim, é o caçador de bênção. Dadá, seu sangue suga. Crie vergonha. Estou falando com vocês, a não ser que alguém aqui seja uma sanguessuga. Quem vive em busca de bênção nunca se satisfaz. Vive com a sensação que falta alguma coisa e com a sensação de que Deus está devendo algo para nós. Deus está devendo para mim. E não paga, né? Daqui um pouquinho vão chamar Deus de velhaco, de quem não paga o que deve. Que Deus nos faça cada vez mais focados em Cristo, no Evangelho, na palavra e no reino de Deus e na sua justiça. Amém?